Meu nome é Paulo Miyamoto, sou consultor de melhoria de processo. Hoje eu vim falar para vocês sobre aquela expressão, o gato subiu no telhado. Quem já não ouviu isso? E aí eu vou contar essa paródia e tentar associar com a aplicação prática para as empresas. Então, existia um casal que precisava viajar e tinha um gatinho. Então, um gatinho que eles adoravam. E na viagem, eles pediram para cuidar do gatinho. Eles iam viajar, tal, o gatinho, tomar cuidado do gatinho. E aí, passado um tempo, ligaram para a empregada, que estava lá tomando conta da casa, toda atenciosa, etc. E aí perguntaram, e aí, como está o nosso gatinho? Aí ela falou, olha, o gato morreu. Morreu? Como assim morreu? Né? E, opa, o nosso gato voltou a viver. Ele é um ator, gente, por isso que ele está aprendendo ainda. E aí o falou, olha, é assim que se fala. A minha mulher ouviu isso, do jeito que você falou, ficou transtornada, ficou muito chateada. Não é assim. Quando for assim, você tem que falar assim, olha, o gato subiu no telhado, para depois você contar uma fatalidade, né? Então, primeiro avisa que o gatinho está no telhado, está fazendo arte, e depois você vai contando uma historinha até chegar na fatalidade. Entendeu? Ah, entendi sim, disse a empregada. Vou prestar atenção. Aí, mais tarde, o homem ligou para a empregada. E aí, está tudo em paz aí? Como está a minha sogra? E aí, a empregada falou, olha, a sua sogra subiu no telhado. Muito bem. O que diz isso, né? Que você precisa preparar, né? Preparar para dar a notícia que o gato subiu no telhado. Mas o bom é que antes do gato subir no telhado, nós temos como alertar, para não ficar isso, de repente, uma notícia inesperada. Então, para isso, eu vou contar um pouco da minha experiência profissional associando, né, a essa paródia. Então, a questão é como você avisa antes que o gato subiu aqui no telhado. Então, no começo da minha carreira, quando eu tinha 18 anos, eu consertava mainframes, que era o sonho da minha vida, né? Consertar computador. Vem muito daquele filme, para quem se lembra, tem pais que lembram, O Túnel do Tempo. E aí, eu utilizava o osciloscópio para consertar esses computadores, usando os sinais da placa, tal, etc. E para saber se eu estava indo bem, eu trabalhava na Boros, que hoje se chama Unisys, que na época era a segunda maior fabricante de computador do mundo, e tinha 90 técnicos na filial. 90. E aí o meu chefe pegava o relatório, mostrava o tempo médio de conserto de equipamento, chamado MTTR, Medium Time to Repair, e comparava por modelo de equipamento, né, para saber como estava indo a minha performance. Mas também era comparado com técnico sênior, pleno e júnior, no caso onde eu era. E também saber se eu tinha curso ou não dos equipamentos, porque eram muitos modelos de equipamento. Não tinha só um modelo de impressora, tinha vários. Não tinha só um modelo de unidade de fita, vários, e assim por diante, né? Então, a gente conseguia comparar para saber se a gente estava indo bem. Mesmo equipamento que não tivesse curso, tinha muitos defeitos que eram por similaridade. Fusível, cabo com mau contato, coisa do tipo, né? Então, mais da metade desses defeitos, eles eram similares. E a gente conseguia consertar, mesmo não tendo curso, né? Mas era um ótimo parâmetro para a gente ser medido e saber da nossa performance. Bom, passado um tempo, eu fui trabalhar na IBM. E na IBM, conforme eu fui crescendo lá dentro, fui pegando cargos de liderança, de gerência, e a gente tinha avaliação, eu conhecia a avaliação de 360 graus. E a avaliação de 360 graus é uma avaliação onde você faz com vários colegas e também fornecedores, né? Então funciona mais ou menos que nem uma roda viva. Então você é o centro das atenções e aí a avaliação é enviada para os seus clientes internos, clientes externos, para os seus colegas, né, outros pares que nem você, e também para o seu chefe, lógico, e para outros colegas dos chefes, que também com a qual você mantém contato. Difícil quando você não tem contato com outras diretorias e outros gerentes, não é verdade? E com isso, você tinha uma avaliação 360 graus. Bom,
Da IBM eu fui trabalhar na GE, General Electric, e lá eu aprendi o curso Six Sigma. E eu achei muito interessante a metodologia, né, que eles tinham de medir o processo e pessoas também, né? Então tinha um presidente na época chamado Jack Welch, foi considerado o executivo do século, e lá ele tinha uma metodologia para você sempre buscar performance. E a performance começa com pessoas de alta performance. Então ele falava o seguinte: você que é líder, você tem que pegar a sua equipe e classificar as pessoas em quadrantes. Então esses quadrantes que você classifica as pessoas, basicamente são 4, né? Então lá na época ele falava assim: olha, para as pessoas você tem que detectar quais são os valores e potenciais da organização ou do setor onde você está e qual é o resultado esperado, né, do setor ou da pessoa que você está avaliando. Então, pessoas que têm alto potencial e alto índice de resultado são pessoas classificadas como ouro, onde você tem que bater palma, reconhecer e promovê-las. Pessoas com alto potencial, porém com resultado abaixo da média, você tem que incentivá-los para ele virar ouro. Então você tem que dar algumas chances para que a pessoa mostre que ela possa virar ouro, né? Claro que depois tem um tempo para isso acontecer, senão, infelizmente, ela não é uma pessoa que conseguiu desenvolver o seu resultado. Por outro lado, tem pessoas que têm o seu potencial abaixo da média que você espera. Às vezes a empresa ela olha para frente e gostaria que o time, no futuro, todo mundo falasse inglês, todo mundo tivesse um conhecimento acima da média do mercado, porque profissionais preparados tendem a dar resultados melhores. Essa é a filosofia, por exemplo, da empresa. Então, se o funcionário ele tinha um potencial abaixo da média, porém resultado acima da média, então era encarado como bronze, que eram profissionais que estão performando, porém, em um futuro, né, pode ser que isso seja uma limitação e o seu resultado comece a cair. Por outro lado, né, que é o inverso do ouro, tem pessoas que têm baixo potencial e baixo resultado. Então, o Jack Welch falava, olha, infelizmente esses casos, se a pessoa está sabendo que ela está com esse resultado, baixo potencial, e ela não corre atrás, infelizmente, você tem que convidá-la a sair, né? Porque nós queremos da empresa pessoas no futuro somente de alto potencial e alto resultado, né? Então ele falava que isso também vale para a liderança. Se a liderança tem um time cuja média de resultados é um desses quadrantes, então a liderança ela também sabe ao longo do período, não, como que está. Então, antes do gato subir no telhado, né, você tem avisos para que, antes disso acontecer, você saiba por onde está indo, né? Tá bom? Obrigado, meu nome é Paulo Miyamoto, consultor em melhoria de processo.